Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Está aqui, ó, no alto dessa apresentação nós temos o endereço do nosso site, matematicamuitofácil.com. O nosso site, gente, é um site 100% gratuito. Ele tem o ensino fundamental completo, está completinho, tanto a parte de aritmética, a parte de álgebra, a parte de geometria e também a parte de análise. Exercícios propostos, exercícios resolvidos e toda a teoria, está completinha a teoria e é um site 100% gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, né? Gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site, o matematicamuitofácil.com. É um site 100% gratuito, onde você tem a matemática do ensino fundamental completinha para que você possa estudar. Perfeito? Essa videoaula você está assistindo no canal YouTube, né? No portal YouTube, dentro do nosso canal, o canal Professor Luiz Fernando Reis. Se você puder dar um like, né, nas nossas videoaulas, se você puder se inscrever em nosso canal, né? Se você puder, né, continuar visualizando nossas videoaulas, eu só posso te agradecer e agradecer muito. Tá certo, gente? Vamos trabalhar então? Vamos fazer mais uma videoaula, resolvendo certamente uma questão de concurso, um reforço de conteúdo. Gente, é isso aí, tá? Conto com vocês, espero o apoio de vocês, o carinho de vocês, e é isso aí, gente. Não deixe de visitar o nosso site, o matematicamuitofácil.com, e vamos então para a nossa próxima videoaula. Estamos de volta, continuando a resolver questões do Enem. Enem 2017, a última prova do Enem. Bom, gente, ela diz assim, é uma questão muito interessante, é uma questão polêmica, né? Ela já tá rolando aqui na internet uma série de pessoas falando que essa questão deve ser anulada, e eu queria conversar com vocês sobre isso. Eu nem ia fazer essa questão, na verdade, porque eu deixo muito claro, quer dizer, eu quero trabalhar o meu site, né, o Matemática Muito Fácil, e também meu canal, prioritariamente no ensino fundamental. Tá certo? Então eu estou evitando entrar no ensino médio. Então nem faria essa questão, já que é uma questão de logaritmo, que é um assunto típico do ensino médio. Mas como ela gerou a polêmica, eu realmente parti para cima da questão e vou mostrar a vocês o meu ponto de vista em cima dessa questão. Tá bom? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisar fazer um empréstimo no valor de R$5.000. Para pagar as prestações, dispõe de no máximo R$400 mensais. Ela pode pagar até R$400, é o que ela dispõe, tá certo? Ela não pode pagar 401. 399 ela pode. 400 ela pode, mas 401 ela não pode, tá certo? Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P é calculado em função do número de prestações N segundo a fórmula. Aí vem aqui a nossa formulazinha lá. P é igual a 5.000 vezes 1,013 elevado a N vezes 0,013. Tudo isso sobre 1,013 elevado a N menos 1. Tá certo, gente? Vamos lá? E aí, se necessário, agora que é o detalhe, hein? Se necessário, utilize 0,005 como aproximação para log de 1,013, 2,602 como aproximação para log de 400, 2,525 como aproximação para log de 335. Tá bom? De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa é 5 itens, vamos ver qual deles é verdadeiro. Gente, vamos trabalhar essa questão? Olha só, o que a gente já começa a perceber é o seguinte, essa prestação, né, que é aquela formulazinha bonitinha que já está aqui, ó, ela precisa ser o quê? Menor ou igual a R$400, tá certo? Como eu falei ainda há pouco, pode ser menos de 400 ou pode ser 400, 401 não serve. Tá certo? Então olha só, a nossa fórmula está aqui, ó, 5.000 vezes 1,013 elevado a N vezes 0,013 sobre 1,013 elevado a N menos 1, tá bom? Isso tem que ser menor ou igual a R$400, tá certo? Vamos lá, vamos começar a trabalhar. Gente, eu percebo o seguinte, ó, esse 5.000, eu vou escrever assim, ó, 5 vezes 1.000, porque eu vou escrever o 0,13 da forma de fracionária, 13 sobre 1.000, né? 1, 2, 3 casas decimais, então isso aqui é 13 milésimos, tá certo? Sabe por quê? Para cortar esse 1.000 com esse 1.000 e ficar mais simples, ó, 5 vezes 13, 65. Ih, rapaz, fica legal, né? Mas olha só, o que eu vou fazer também, além disso, é o seguinte, muitas questões como essa aqui, você às vezes trabalha com números, e esses números acabam enrolando o teu raciocínio. Olha aqui que eu vou fazer, gente, que é uma dica que eu uso pessoalmente, que eu também erro nesses tipos de questões. Eu canso de errar esse tipo de questão. E eu aprendi. O que eu faço? Olha só. Gente, esse 1,013 elevado a n aparece aqui e aparece aqui.
Mas é difícil trabalhar com isso, a gente não tem um entendimento muito claro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar isso aqui, ó, 1,013 elevado a n, e vou chamar de m. Uma letra qualquer, gente, uma letra m. Podia ser P, Q, R, S, H, M. Tá bom? Vocês vão ver que vai ficar mais simples, a gente vai olhar de uma outra cara. Porque isso vai cair numa equaçãozinha, né, numa desigualdade, digamos assim, e vai ficar mais fácil a gente perceber, tá bom? Então o que eu tenho aqui? Olha só, vê se é isso, ó. Aqui deu 65, não foi? 5 vezes 13, cortei o 1000 com 1000, 25 vezes M. Olha aqui o M. Lembra que eu mudei ela? Isso aqui para mim é o M. Daqui a pouco eu vou recordar de fazer a transformação de novo, né, gente? Tá certo? Então eu tenho 65M é menor ou igual a quem? Ó, 400. Eu não vou fazer isso, eu vou multiplicar isso por isso aqui. Achando o M e C, né? Não é isso que a gente faz? Olha lá, eu vou multiplicar isso por isso, eu terei 400. Agora já tirei o R cifrão, né? E o 00, porque isso sempre atrapalha a gente, tá? Não trabalha não, só trabalha com a parte inteira, tá? Do número, a não ser que seja centavo. Como não é centavo, a gente trabalha apenas com 400, tá bom? A não ser que eu tivesse aqui 400, né, e 20 centavos, aí eu tinha que botar isso, tá, gente? Mas como aqui a parte de centavo está vazia, é zero, é nula, né? Então não preciso, tá? Não preciso trabalhar com ele. Então eu tenho aqui, ó, 400, M menos 1. É isso que eu estou falando, ó. Essa forma de trabalhar vai ficar muito mais simples. E depois a gente não pode esquecer que esse M que inventou fomos nós, hein? Eu lembro sempre aos meus alunos, né? Sempre que a gente criar uma letra auxiliar, gente, o problema da letra auxiliar é nosso, hein? Eu não tenho nada a ver com a tua letra auxiliar, tá bom? Então, a gente, no meio do caminho, tem que mudar isso daqui, tá bom? Vamos fazer? Olha só, eu tenho 65M é menor ou igual a 400 vezes M menos 400. Eu expliquei o 400, né? Chuveirinha lá, 400M menos 400. Não fica mais fácil assim, gente? Fica mais simples. Daqui a pouco a gente muda isso, ó. E é que eu tenho então, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu vou levar esse menos 400 lá para o outro lado, tá certo? Porque esse negócio de desigualdade com menos eu não gosto muito, não. A gente sempre erra, se engana, né? Né? Deixa de mudar esse sinal de desigualdade, sempre dá problema. Então eu vou levar para lá, ó. O menos 400 vai para lá, ele vai positivo, e aqui eu ficaria assim, ó, 400M menos 65M. Olha como é que fica mais bonitinho, não fica? O que é que eu tenho agora? Ó? 400 é menor ou igual a 335M, tá certo? E o que é que eu descubro aqui? Que esse M, olha só agora que interessante, que as pessoas fazem às vezes uma confusão com desigualdade que eu não consigo entender. Gente, 400 é menor ou igual a 335M. Quem é esse M? Olha só, é só levar o 335 para lá, para o outro lado, dividindo, não é isso? Então eu vou fazer assim, ó, 400 sobre 335, continua a leitura, ó. Então, quando eu leio isso aqui, eu vou ler assim, M é maior ou igual a 400 sobre 335. Tá certo, gente? M é maior ou igual a 400 sobre 335. E agora é hora de lembrar daquele M que eu inventei, hein, gente? Voltar ao que era originalmente o problema, tá bom? Então eu tenho assim, ó, 1,013 é o valor de M, não é isso que eu mudei lá em cima, elevado a N é igual a 400, maior ou igual a 400 sobre 335. E agora vamos trabalhar, gente, ó, 1,013 maior ou igual a 400 sobre 335. Vamos trabalhar isso aqui, gente, olha só. E aí eu percebo o seguinte, agora que chegou a hora bacana. Gente, eu só tenho condição de saber isso aqui, olha só, é um expoente, né? Um número decimal desse tamanho, se eu trabalhar logaritmo. Eu vou aplicar logaritmo a ambos os membros dessa desigualdade, não há problema não, tá? Então o que eu tenho? Ó, log de 1,013 elevado a n é maior ou igual ao log de 400 menos 335. A gente sabe que o logaritmo de um quociente é o logaritmo da diferença, não é isso? É a diferença dos logaritmos. E quando eu tenho que fazer o logaritmo de uma potência, é esse expoente vezes o logaritmo da base, tá bom? Então eu tenho assim, ó, n, que multiplica log de 1,013, tá? Esse n aqui que está aqui, ó, eu vou até mudar porque ele está errado, né? Esse n já foi embora, né? É que a gente copia de um para o outro, né? E esse n já não existe mais, tá bom, gente? Olha lá, log, n, log... Voltando, n log de 1,013 é maior ou igual que log de 400 menos log de 335. E agora que é o detalhe que a gente vai ter que pensar um pouquinho. Olha só, gente, o problema nos falou o seguinte, que nós devemos considerar o log de 1,013 como sendo 0,005. Eu devo considerar que o log de 14 aproximadamente é 2,602. Eu devo considerar que o log de 335 o problema fala isso, gente, 253.
2,5. Então, gente, o que eu vou fazer aqui é obedecer o que o problema está me sugerindo. Tá certo? Eu não vou ficar inventando, eu não tenho como inventar. Quer dizer, eu fico imaginando alguém no Enem sabendo quanto vale o log de 1,013. Ele não sabe. Ele não tem condição, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Só se eu tivesse uma tábua de logaritmo eu poderia, mas a gente sabe que eu não tenho acesso a nenhum material externo. Então, os dados que eu tenho, as condições que eu tenho, foram os dados que o problema me deu. E são esses dados que eu devo usar, tá certo? E aí, nessa brincadeira, eu vou descobrir que n tem que ser maior a 0,077, tá bom, gente? Essa é a diferença aqui, ó. Sobre 0,005, 5 milésimos, tá? Isso aqui me leva a quem? Ó? N maior ou igual. É uma continha chata? Eu até concordo que é uma continha chata, mas se a gente transforma em fração, até que ela não fica tão chatinha assim. Isso dá uma decimal exata, ó, 15,4. Então, meu N tem que ser maior ou igual a 15,4. Aí você pensaria, vamos aproximar, né? Então, 15 tá bom. Não, gente, não tá bom 15, não. O N tem que ser maior ou igual? Igual não pode ser, porque eu não posso ter 15,4 meses, né, gente? Eu não falo pro cara, não. Você me paga 15 meses e me paga 4 dias depois e tal, pô, não rola. Então tem que ser N maior ou igual a 15,4, e a gente sabe que a quantidade de prestações precisa ser um número natural, precisa ser um número inteiro positivo, portanto o N é 14. Ou melhor, desculpa, o N é 16. O N tem que ser maior que 15, né? N é igual a 16. Se eu tentar fazer com 17, gente, certamente vai sair daquele limite. Tá certo? Se eu tentasse fazer com 15, provavelmente eu sairia do limite. Tá? Então, onde apareceu a polêmica, que alguns professores estão questionando a possibilidade dessa questão ser anulada. E eu vou explicar por que eu acho que essa questão não pode ser anulada e não deve ser anulada. A partir do momento que a questão nos sugere que o log de 1,013 é 0,005, não me importa um outro valor que eu conheça para esse log. Quer dizer, se for 57, 58, 56, me parece que é 56, ainda tem mais um pouquinho, né? Se eu usar um outro valor que não seja o dado no problema, eu vou encontrar um valor diferente dessa resposta letra D. Mas a gente orienta nossos alunos que façam isso. Quando eu falo, por exemplo, numa questão, que ele diz assim, considere π igual a 3. Quer dizer, é o fim do mundo. Mas há várias e várias questões. Aqui no Enem mesmo se fez isso, né? Então, vamos voltar ao meu exemplo. Considere π igual a 3. Eu devo calcular o π igual a 3. Então, se eu tenho algum problema em que eu tenha a resposta 5π, eu terei 5 vezes 3, 15. Dentro desse problema, a minha resposta terá que ser 15. Aí o aluno quer bancar o espertinho e fala, não, mas eu vou usar o π. Eu sou esperto, eu já estudei isso. Eu vou usar o π 3,14, né? Aí tem um mais esperto ainda. Não, eu vou usar 3,1415. É claro que esses dois alunos, né, eles não vão chegar ao 15, que é a resposta do problema, porque o problema afirma o seguinte, ó, π é 3. Não interessa o que você aprendeu antes ou depois, ou o que você acha que vai ser. Então eu devo seguir esse conceito, né? É isso que o problema nos deu. Então eu acho que o problema nos deu esses dados, eu preciso usar esses dados. O que não é possível é a gente chegar em casa, pegar uma calculadora eletrônica e ficar pegando o valor verdadeiro do log de 1,03 com 10 casas decimais. É claro que eu vou chegar a um resultado diferente desse aqui, que pode ser uma das respostas. Mas o que eu quero falar é o seguinte, as ferramentas que o Enem me deu para resolver essas questões foram essas. E são essas as ferramentas que eu preciso usar. Então, para mim, essa questão não deve ser anulada, porque ela tem resposta dentro do que ele se propôs a fazer. Tá? Aqui mesmo no Enem, ainda há pouco, a gente viu aí raiz de 3, considere raiz de 3 como 1,7. E a gente sabe que a aproximação de raiz de 3 seria 1,732. Então, se eu não uso esse 1,7, né, e uso 1,732, eu vou encontrar um resultado diferente do que tem na resposta. Aí eu vou dizer, nossa, a questão tem que ser anulada. Não. Ele mandou você usar a raiz de 3 como sendo 1,7. Não tem nada de 1,732. 732. Não é isso, gente? Mais ou menos parecido, um pouco esdrúxulo, um pouco grosseira o exemplo, mas é aquele caso, uma questão simples que a gente fala assim, 1 quilo de batata custa 2,80, né? Aí o cara, na mercearia do meu pai é 2,20. Aí ele usa no problema 2,20, que é o preço que a mercearia do pai dele cobra. Porra. Aí o outro, mais esperto ainda, não, eu vou comprar o da pizza padaria, custa R$4.
Gente, o problema está dizendo que o quilo da batata é 2,80? Não tem que questionar nada, é 2,80. Então, gente, essa busca pela perfeição, a busca por anular a questão, nesse caso não rola. Se o Enem determinou que o log de 1,013 é 0,005, é esse valor que eu tenho que usar e é esse valor que vai servir para que eu encontre a resposta certa. Para mim, essa questão não deverá ser anulada porque ela está dentro do que foi pedido pelo Enem. Essa coisa de chegar em casa e pegar a calculadora eletrônica e ficar, né, procurando baratinha, gente, por favor, não é por aí não. Minha resposta certa continua sendo letra D e essa questão não deve ser anulada. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site Matemática Muito Fácil. Meu site não tem nem logaritmo, por que eu estou me metendo nisso, né? Eu só fiz a questão, gente, por causa da polêmica, né? E é para a gente mostrar para o aluno isso. Se a questão, gente, determina que o valor de π é 3, eu não posso dar uma de intrometido e fazer 3,14, 15, 6, 9, 2, 5. Não posso, gente. Eu tenho que usar os dados que o problema me forneceu. Se ele falou que π é 3, mesmo que eu não goste, eu não gosto quando eu vejo π igual a 3, eu fico meio chateado. Mas, na verdade, ele me deu essa aproximação e é esse dado que eu tenho que usar. Perfeito? Ele mesmo falou aqui, ó, ele falou que o empréstimo é de 5 mil. Falar, 5 mil é pouco, acho que vai ser 7.500, tá bom para mim. Gente, é 5 mil, pô. Então, o log, utilize 0,005 como aproximação para o log de 1,03. Gente, acabou. Tá bom então, gente? Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 320 páginas especializadas na matemática do ensino fundamental, né? E o nosso site, gente, está completinho lá. Então você que é concursando, se prepara para o Enem, vestibular, uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, não deixe de visitar o nosso site. Tem um detalhe importantíssimo, o nosso site é 100% gratuito. Tá? Você não paga nada, e não paga mesmo, não é pegadinha, não é brincadeirinha minha, não. É um site totalmente gratuito, tá bom? Totalmente livre para você, tá certo? Então, gente, você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. Se você puder se inscrever no nosso canal, eu vou te agradecer e vou te agradecer muito, né? E aí, para quem já de repente já se recorda de um tempo atrás, eu tive um canal antigo, né? O meu Matemática Muito Fácil era um canal no YouTube e eu tinha muitos e muitos seguidores, tinha muitas inscrições no meu canal, muita gente inscrita, né? Muitas visualizações, mas foi uma bobeira minha, uma besteira, eu pratiquei um spam que eu não sabia que não era permitido no Google Plus e acabei tendo a minha conta cortada, né? E agora eu consegui, não consegui rever de volta a meu canal, não. Meu canal foi eliminado para sempre, mas eu abri um novo canal, eu não sabia que isso era possível. E aí eu estou voltando a trabalhar as minhas questões, as minhas videoaulas, tá certo, gente? Então, eu estou com poucos inscritos por enquanto, a gente está começando, estamos com 15 mil e poucas visualizações, mas aos poucos a gente vai chegando lá e vai botando, né, a casa em ordem. Tá bom então, gente? É isso aí. Se puder se inscrever no nosso canal, vou te agradecer muito. E fica daqui o meu muito obrigado. Gente, até lá, até a nossa próxima videoaula. Desculpa a polêmica, desculpa o tempo que eu tomei de vocês, mas na minha opinião essa questão de logaritmo não deve ser anulada, porque eu tenho que usar os dados que o problema nos forneceu e não ficar inventando dados externos. Muito obrigado, até lá.